Ela é embaixadora de carreira, já representou o seu país, Portugal, no Senegal e desde 2024 é presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Flor Bela Paraíba está aqui nas Nações Unidas para participar do Fórum do ECOSOC, o Conselho Econômico e Social, sobre financiamento para o desenvolvimento. Embaixadora, bem-vinda ao ONU News em português. Muito obrigada, Ana. O que Portugal traz para esse fórum, nesse momento que nós podemos dizer de até desafios, não é verdade, para se angariar fundos e apoio para financiar o desenvolvimento? Bem, eu acho que Portugal traz credibilidade, traz uma agenda para o desenvolvimento que é uma agenda nacional de política externa, muito coerente, muito sólida, e este momento é, como diz, de desafio, mas é também de oportunidades. E nós, creio que trazemos uma experiência e um conhecimento muito, já muito consolidado em termos do que é que podemos fazer com base naquilo que são os valores da política externa portuguesa e da cooperação portuguesa, de apropriação nacional, de alinhamento com as prioridades dos países que são nossos parceiros e também com a Agenda 2030, de defesa dos direitos humanos, de defesa do multilateralismo, que é muito importante nos dias de hoje, e também de questões transversais, como a resiliência que todos os países devem construir, e sobretudo os mais frágeis, e as questões de género, que também são matérias transversais nos nossos programas de cooperação para o desenvolvimento. Nós participámos ativamente em Sevilha, fomos parte muito ativa da preparação de Sevilha, não é? No Convening Group, co-presidindo ao Convening Group que nos levou a Sevilha e à Conferência do Financiamento para o Desenvolvimento, e agora também temos-nos mantido muito ativos no que diz respeito à implementação dos compromissos de Sevilha e do plano de ação. E, portanto, estamos a trabalhar em muitíssimas áreas do financiamento para o desenvolvimento, continuando práticas e instrumentos que já tínhamos e também inovando e trazendo novos atores, procurando envolver novos atores e novos instrumentos nesse financiamento que é tão necessário em termos globais. E nessa equação, embaixadora, como ficam os demais países? E aí eu gostaria que a senhora falasse de países que têm influência, né, em blocos onde Portugal está, como no caso na União Europeia, mas também em países do sul global, que têm influência nessa parte do mundo. Bem, nós temos uma relação de cooperação, ou relações de cooperação muito diversificadas. Os nossos principais parceiros são os países africanos de língua oficial portuguesa e também Timor-Leste, mas também temos parcerias, naturalmente, utilizando tanto a cooperação multilateral como a cooperação europeia e a cooperação triangular, temos parcerias com outros países. E esses países são a Costa Rica, para dar um exemplo, a Colômbia, o Brasil, a Argentina, o México. Temos plataformas de aproximação, fundos em que Portugal financia de aproximação entre os vários continentes do sul global, nomeadamente a América Latina e a África, o nosso objetivo, naturalmente, é diversificar os nossos parceiros, sabendo que o financiamento tem que ser encontrado e tem que ser encontrado em várias partes, mas que para além do financiamento, o desenvolvimento também se faz com partilha de conhecimento, boas práticas, construção de capacidades, em que nós naturalmente temos um papel muito relevante também por causa da língua portuguesa e da partilha desse ativo que é a língua portuguesa. Eu queria saber se a senhora pudesse nos dar um exemplo dessas parcerias na prática, não é? Nós sabemos, por exemplo, dos acordos para energia limpa entre Cabo Verde e Portugal, o chamado corredor de Lobito, não é verdade? Mas, e também, já falando sobre isso, essas bolsas de estudo que estão sendo conferidas por Portugal para tratar de questões do oceano, de questões até de inteligência artificial e toda essa tecnologia. Mas eu gostaria de saber, na prática, por exemplo, como é que ela beneficia uma parceria dessa? Uma pessoa que está, digamos, nos assistindo agora em Angola, em Cabo Verde ou outras partes, onde a senhora bem citou, são lugares que falam a língua portuguesa. Nós temos exemplos concretos de envolvimento de empresas portuguesas no corredor do Lobito, que é um corredor de transformação económica, social, ambiental, não é? Que vem da RDC até Angola, portanto passa por vários países e é muito importante do ponto de vista económico.
mas também na Costa Rica, com projetos de mobilidade na cidade, em São José, de mobilidade elétrica, em que nós também estamos envolvidos na parte de capacitação institucional. E depois falou também das bolsas, e as bolsas são um elemento muito importante para nós, são bolsas que nós instituímos até 2030, são fellowships que envolvem Portugal e as Nações Unidas e têm o foco nos CIDs, nos LDCs, que são absolutamente centrais em termos daquilo que nós consideramos mais importante como parceiros na nossa estratégia de cooperação portuguesa 2030. Estas bolsas vão, como eu dizia, até 2030 e focam-se nos CIDs, nos LDCs e nos LLDCs. E têm aqui três pontos ou três temas muito importantes. Os oceanos, em que Portugal tem créditos muito estabelecidos na defesa dos oceanos, no ODS dos oceanos, um papel tradicional em chamar a atenção para a questão dos oceanos, tanto do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista de regulação internacional e do ponto de vista do ambiente, naturalmente. O digital, que também é muito importante para os LDCs, nomeadamente, e a parte do espaço. Estes três pontos são pontos em que nós tentamos trazer o melhor das nossas práticas, das nossas instituições portuguesas, como a Fundação Oceano Azul, ou a Universidade das Nações Unidas, ou a nossa Agência Espacial Portuguesa, e que são instituições de referência, e o que nós tentamos é partilhar estes conhecimentos e estas práticas e a nossa própria evolução nestes assuntos, em que somos reconhecidos com outros países, com espíritos de outros países que podem assim, através dessa troca de conhecimentos, contribuir para o desenvolvimento dos seus próprios países. E a senhora acabou de citar uma coisa importante, que é a questão da língua portuguesa e como essa política externa, né, aliada à língua portuguesa em todos esses continentes, e que é uma grande rede diplomática, não é, embaixadora? Vamos agora, então, falar do seu trabalho como presidente do Camões, não é? Como se diz em inglês, com outro chapéu, na verdade. O governo estabeleceu no seu programa de governo que até 2030 o português é a língua oficial das Nações Unidas. Vai dar tempo? Bem, esse é o objetivo e nós trabalhamos todos os dias para o tornar realidade. Como é que se chega lá? Eu penso que se chega lá de muitíssimas formas. O português é uma língua global e deve ter esse reconhecimento em termos também das organizações internacionais e das Nações Unidas. Já é língua de trabalho e língua oficial em mais de 30 organizações internacionais, em todos os continentes. O português também tem essa capilaridade continental, é multicontinental, é multicultural. Está nas diásporas também, na verdade. Claro. Com milhões de com falantes. Milhões e milhões de falantes. Nós estimamos que à volta talvez de 260 milhões. Sabemos que aqui as Nações Unidas, nas estimativas de crescimento demográfico que têm até ao final do século, remete para a possibilidade de uma duplicação portanto, até ao final do século, uma duplicação deste número. Portanto, seremos provavelmente 500 milhões em todo o mundo. E isto, de facto, é um ativo diplomático, político, económico, cultural, artístico, extraordinário. E merece esse reconhecimento internacional. Nós o que procuramos fazer enquanto Camões IP, enquanto a instituição, a agência que tutela esta política de Estado português, é oferecer a possibilidade do acesso à cultura e à língua portuguesa por parte da nossa diáspora. É uma obrigação constitucional e, portanto, nós procuramos dar acesso à nossa diáspora ao português, à aprendizagem do português e ao conhecimento da nossa cultura e da cultura contemporânea portuguesa e da história, mas também a outros que estejam interessados em aprender. E por isso temos uma rede enorme, mas que nós queremos sempre que seja maior, em termos de ensino de português no estrangeiro, tanto ao nível universitário como ao nível secundário e primário. E temos também uma ligação muito grande com outras instituições do espaço da CPLP que defendem esta mesma língua portuguesa, como o IGR, ou o Instituto Guimarães Rosa, do Brasil, ou o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que está sediado em Cabo Verde, e, portanto, é um trabalho conjunto de promoção do português que nós fazemos. E sendo esse um trabalho conjunto, essas gestões já começaram?
Sim, com claro os que sim. Estados-membros? Claro que sim, claro que sim. E nós estamos neste momento, este ano, a comemorar os 30 anos da CPLP. E a CPLP é absolutamente fundamental nesta defesa deste património comum. A CPLP tem várias áreas e vários pilares, mas naturalmente a língua portuguesa faz parte do ADN da CPLP e, portanto, aí nesse espaço nós temos naturalmente uma ação em termos de defesa e promoção internacional da língua portuguesa, mas também em parcerias com, por exemplo, com os nossos colegas brasileiros de partilha de espaços, de presença em feiras internacionais, que são muito importantes também para a promoção internacional da língua portuguesa. E o interessante também, embaixadora, é que, e a senhora trabalhou na CPLP, na verdade, fala com propriedade, é que a CPLP tem mais membros observadores, estados observadores, do que os próprios estados de língua portuguesa, não é? E segundo a própria secretária executiva da CPLP, esses estados observadores também têm um papel a desempenhar. A senhora bem lembrou, por exemplo, que existe uma partilha de espaço físico para ensinar português com os parceiros brasileiros, mas também existe com o próprio Instituto da Francofonia, na verdade, a Aliança Francesa, num país como a África do Sul, onde o Camões divide esse espaço. Ou seja, dá para trabalhar com outros estados que não sejam de língua portuguesa, mas que têm essas diásporas tão fortes, não é? Sim, estes países, são mais de 30 agora já os observadores associados da CPLP, e eles são atraídos realmente por este poder da língua portuguesa, por este ativo, eles reconhecem esta importância da língua portuguesa, mas também há muita gente nestes países que está crescentemente interessada na língua portuguesa. E nós vemos isso, observamos isso nos Estados Unidos, por exemplo, onde o crescimento e o interesse pela língua portuguesa tem sido crescente, e ainda este ano, 2026, nós vamos abrir 2 novas cátedras nos Estados Unidos, em San Diego e em Chapel Hill, na Carolina do Norte, mas também vemos isso num crescimento de 30% na aprendizagem de português de estudantes de português na Venezuela, por exemplo. Vemos isso na China, onde mais de 50 universidades chinesas disponibilizam o ensino de português e, portanto, este interesse, o interesse desses países pelo português é alguma coisa que nós notamos no terreno de uma forma muito expressiva e que está sempre a aumentar. Dando-lhe um exemplo também de outros projetos do Camões em termos de língua portuguesa para este ano, nós vamos abrir agora mais 2 leitorados, um em Kuala Lumpur, o outro em Santiago do Chile. Estamos também a estudar cátedras novas em Tóquio, na Universidade de Tóquio, e também a possibilidade de abrirmos uma 3ª cátedra num país africano, provavelmente mais para o final do ano, porque nós só temos 2 cátedras de português, o Camões, apoiadas pelo Camões, em África, uma em Maputo, em Moçambique, e outra em Cabo Verde. E, portanto, queremos expandir, porque, no fundo, a África é o continente onde mais se vai falar português daqui a muito poucos anos. O crescimento se deve a Angola e Moçambique. E nós já temos esse espaço, né? Se a gente somar todas essas populações, dá mais de 302 milhões de pessoas nesse espaço. E como a senhora falou, ainda tem as diásporas, ou seja, o português hoje é uma das línguas mais faladas no mundo e não é à toa, nós temos esses números. Embaixadora Flor Bela Paraíba, muito obrigada pela sua entrevista ao ONU News em português. Muito obrigada.